Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Ótimo. Deixa o Daniel conectar também. Boa tarde. Não estou vendo sua câmera, Daniel. Não, eu tô me vendo aqui. Tá todo mundo vendo o Daniel também? Tá me vendo? Vendo o Daniel? Eu tô te vendo. Talvez, se você for pro lado Ah, ali... agora foi. Agora eu tô te vendo. Legal. Maravilha. Vamos começar, pessoal. Então, boa tarde. Eu sou o Felipe Simões. A gente sempre dá uns minutinhos aí para o pessoal conectar, mas já tem bastante gente conectada. O pessoal sempre fala que fazer online é mais tranquilo, né? Mas quando você está presencial, você sempre encontra alguém que você conhece, aí você fala um oi, o negócio vai indo. Aí quando você começa, já está mais à vontade. Aqui não, você entrou na sala, tem 90 pessoas online e vamos que vamos, né? É assim É que verdade. funciona. Então, queria desejar uma boa tarde a todos, primeiramente. Eu sou Felipe Simões, da Air Products, já vou me apresentar um pouquinho melhor. Iniciar fazendo alguns agradecimentos. Agradecer a MedLab pela organização do evento, a Juliana e a Marina que nos auxiliaram aí na parte técnica, para a gente ter uma boa conexão. Inclusive, se vocês entrarem aí com câmera ligada, microfone ligado e repentinamente isso parar, não é vírus, tá? É a Marina e a Juliana tomando controle aí de todo o grupo e não deixando isso acontecer para a gente ter uma boa conexão, todo mundo ouvir bem e nos ver bem, tá? Aqui do lado direito vocês vão ver ali no chat um box de perguntas. Então, durante a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando ali, que no final nós respondemos, tá? Se eventualmente tiverem algum questionamento. Antes de iniciar, assim como vocês que estão acompanhando aí todo esse evento da MedLab, vocês devem ter reparado que todo dia vocês têm um sorteio de algum brinde, de alguma coisa aí que vai para vocês um brinde. E eu estou muito feliz em poder sortear esse brinde hoje, porque é o brinde de um cara que é um amigo, é um parceiro de uma empresa que nós somos patrocinadores também e eu confio muito no trabalho dele, que são 30 dias de acesso gratuito à plataforma MRI Online. Tá? Então é um sorteio bem legal. Para você que ainda não é assinante, consegue acessar lá, tirar todas as suas dúvidas sobre RM. Eventualmente eu faço alguns eventos com eles também, participei de um ontem, Daniel também, sempre para levar a maior quantidade e qualidade de informação para todo mundo aí que gosta desse mundo de ressonância magnética. Certo? Só para lembrar também, então, a gente vai sortear isso no final, tá? Tá todo mundo aí participando. No final eu vou sortear, vou falar o nome do ganhador. E aí o pessoal da Ensina Radiólogos vai entrar em contato com o vencedor para poder passar esse prêmio para vocês. Tá bom? Bom, vamos começar. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Quer passar algum recado, Daniel? Não, eu tô bem feliz de estar aqui. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Eu vou falar um pouco mais ali na hora que eu for me apresentar, mas eu acho que de toda essa maluquice que a gente está vivendo de pandemia, se tem uma coisa que a gente pode olhar no lado cheio do copo, nem que seja um pouquinho, mas é a oportunidade de estar participando, de todos que puderam participar dessa jornada de radiologia durante essa semana a um preço super acessível e ajudar uma causa e ainda assim adquirir um conhecimento. Então, isso aqui eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que é bem bacana. Bom, estamos iniciando então. Mensagem dada aí do Daniel, falar em copo meio cheio. Estou aqui já com o meu copinho de Dia dos Pais, né? Posicionado para iniciar a apresentação. Vamos lá começar. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ressonância. Hoje sair um pouquinho talvez ali da parte de exame, falar um pouquinho mais da parte técnica de equipamento, do que fazer para cuidar da saúde da ressonância, falar sobre o hélio. Eu trabalho na Air Products comercializando aí
hélio e produtos para ressonância, cold head, compressor e etc. O Daniel é responsável pela equipe técnica, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse é o tema da nossa apresentação hoje. Espero que vocês gostem e vamos em frente, tá? Fazendo aqui uma geral do que nós vamos falar hoje, iniciar falando um pouquinho da pandemia, não tem tema mais atual do que esse. Então, o Daniel vai falar um pouquinho aí sobre como nós estamos fazendo para lidar com a pandemia nos abastecimentos, nos serviços que nós realizamos no campo. Depois vamos falar um pouquinho do hélio, características gerais do hélio, para vocês entenderem um pouquinho. Vamos falar sobre a Air Products e a cadeia de suprimentos, como funciona até o cliente. Aqui vocês conseguem também ter uma base como funciona esse mercado, apesar da gente estar falando exclusivamente do nosso processo, tá? Depois vamos abordar um pouquinho o mercado global e nacional, trazer umas informações interessantes em relação o que está acontecendo no mundo nesse momento em relação ao hélio, o que afetou a pandemia, por que o hélio falta, por que não falta, por que agora tem bastante, não tem, é sempre assim, né? Depois falar um pouquinho sobre processos e serviços, num geral, falar um pouquinho de cold head, compressor, essas coisas que são bem interessantes também. E também falar sobre eficiência de abastecimento. Esse é um ponto que era muito legal, tem algumas questões aqui que eu quero passar para vocês nesse aspecto, que vocês vão sempre poder, se você tem um serviço de margem, se você trabalha num serviço de margem, você pode usar essas informações para comprar hélio e para ajudar o local que você trabalha a fazer uma compra consciente, uma compra mais bem estruturada, tá? Bom, eu sou o cara aqui da esquerda, Felipe Simões, sou executivo de vendas, como eu disse. O que é o meu trabalho? Meu trabalho basicamente é viajar pelo Brasil. Eu visito as clínicas e hospitais e vou atrás de novos negócios para a empresa. Então, eu já faço isso há mais de 5 anos. E durante esse trabalho, durante esses 5 anos que eu viajei pelo Brasil, o que acontecia? Eu ia conversar com um administrador, um enfermeiro, um técnico, um médico, e o que acontecia? Eu sempre ia tratar dos assuntos do hélio e as pessoas elas não tinham a noção do que acontecia com a ressonância, o que era o hélio. Mas o hélio sempre está em crise, mas o hélio tem um problema. Era um assunto que as pessoas realmente não entendiam. Então, durante mais ou menos 3 ou 4 anos, eu fiz as visitas, o Daniel e o time dele, que é o pessoal que trabalha aí na parte mais técnica também, traziam questionamentos dos clientes. E aí surgiu a ideia da gente botar tudo isso numa apresentação, em algumas apresentações, para que a gente pudesse levar essas informações para vocês, para que vocês conhecessem. É um mercado que normalmente as pessoas não conhecem, não sabem o que está acontecendo, e ter esse conhecimento é importante para, primeiro, manter a saúde da ressonância magnética em dia, e segundo, para que você até tenha um retorno financeiro, você vai saber negociar melhor, você vai saber o que está acontecendo no mercado, né? Como buscar essas informações, e eu considero isso muito importante no dia de hoje. Então, eu vou passar a palavra para o Daniel, ele que vai iniciar a apresentação. No final, eu volto para falar um pouquinho mais e no final os dois vão responder aí eventuais perguntas que vocês têm, tá bom? Obrigado e boa palestra para todos. Bom, vamos lá. Como o Felipe bem iniciou, né? E já deu aí uma ambientação para vocês sobre o que a gente vai falar. Falando um pouco mais de mim, eu sou o Daniel. Hoje eu estou há 3 anos e meio aqui como responsável técnico, né, e responsável pela equipe técnica de MRI, a gente chama de MRI, né, na área da Air Products. Nós temos 7 técnicos nosso time é formado, eu e mais 7 técnicos, e nós atendemos o Brasil inteiro, tá? Onde quer que seja, do Iapoque ao Chuí, seja entrega de balsas, seja entrega da forma como que seja, sendo uma manutenção criogênica ou apenas um abastecimento de hélio corriqueiro, a gente está lá para entregar. Nós atendemos 100% das máquinas, ou seja, qualquer ressonância de qualquer tipo, seja ela uma Philips, Siemens, GE, Toshiba, Eusint, até as mais antiguinhas a gente atende. Bem, eu estou há 3 anos, né, como eu falei para vocês, e nesse período,
quando eu entrei, o Felipe, como ele mesmo disse, ele trazia algumas informações e a gente percebia que muitas vezes quem trabalhava ali com ressonância magnética tinha um certo medo de hélio. Achava que o hélio, por qualquer motivo, ele pode ocasionar um quench, né, e sair do magneto, enfim. E a gente não deve ter medo, a gente deve ter respeito, a gente deve ter temor por ele, né? Porque ele é, assim, perigoso, eu vou falar um pouco mais na sequência, tá? Bom, então eu vou entrar um pouco mais na parte técnica, vou tentar ser um pouco leve, né? Falar tecnicamente, mas não muito, assim, para não ficar muito difícil, né, de digerir. Mas se alguém tiver alguma dúvida um pouco mais técnica também, posterior, a gente pode aprofundar, tá bom? Bem, aqui, bom, falando um pouco sobre o impacto que nós tivemos aí devido à pandemia do coronavírus, né? Acho que todos nós que estamos aqui fomos impactados, nós também. Lá em março, assim depois que voltaram nós voltamos do carnaval, né? A gente já começou a perceber que seria realmente algo muito grave estava para acontecer. E aí nós da equipe, a gente já começou a comprar álcool, máscara, luvas. A gente usa luvas normal, luvas, né, para manipular válvulas, etc. Mas a gente também comprou aquelas luvas de látex para usar por baixo. Isso lá no começo, isso na semana subsequente ao carnaval. E tanto é que no começo, quando a gente começou com esse nosso protocolo interno, vamos dizer, com essa nossa primeira manifestação ali, né? A gente, em alguns momentos, a gente dava máscaras e dava álcool em gel para que no interior aí do Brasil alguém já não conseguia comprar. A gente comprou tanto que em algum momento a gente começou até a distribuir. Mas nós não paramos. É importante ressaltar que, assim, durante todo esse tempo, durante esses quase 6 meses que nós estamos aí envolto nessa pandemia, a área não parou. A gente não parou. A área de administrativa da Air Products toda foi para casa, né? Inclusive eu, que né, eu sou administrativo, Felipe, enfim, todos foram para casa. A Air Products conseguiu trabalhar 100% home office, né? A equipe administrativa. E quem é a área operacional, igual também eu e meu time, a gente foi atrás cada vez mais de protocolos de segurança. Ou seja, a Air Products, lá por meados de março, a gente contratou uma infectologista que nos auxiliou a escrever um procedimento onde nós, da equipe de MRI e os motoristas que fazem abastecimentos de tanques de oxigênio em hospital, nitrogênio, enfim. Nós criamos um procedimento de acordo com as diretrizes da OMS, né, e validado por uma infectologista de Mogi das Cruzes, e criamos esse procedimento em que a gente segue à risca desde então, e estamos tendo um bom estamos passando bem por esse turbilhão, né? Inclusive, só um detalhe aqui, o protocolo estabelece que a gente tem que tirar a barba para entrar na planta. Então, no slide anterior, eu estava de barba, eu usei barba durante 5 anos, mas agora, devido a esse protocolo, né, e assim, a gente tem que seguir, né, porque eu vou na planta em Mogi das Cruzes toda semana, então, aqui estou sem barba, em algum momento espero voltar a usá-la. Inclusive, também o protocolo estabelece que a cada 15 dias, nós que estamos na linha de frente, tiremos sangue para fazer o exame de sangue para ver se detecta lá o IgG, IMG, enfim. Hoje, inclusive, de manhã, foi a quinta-feira, acho que o Felipe foi também, né, Felipe, tirar sangue lá Foi hoje. sim, foi sim. Então, assim, de novo, a Air Products, ela nós temos como nosso principal pilar a segurança. Então, seja ela para nós, os colaboradores, seja para os clientes. Seja isso antes da pandemia e
vai ser assim durante a pandemia e vai ser assim sempre. A Air Products tem um pilar que é assim, é a cláusula pétrea da nossa empresa. Então a gente segue. Eu já vi que alguém comentou aqui no chat que o porquê da barba, né? Porque lá a médica chegou a comentar em algum momento que pode ficar, o vírus pode ficar na barba, e aí se eu pego depois, enfim. Então, protocolo é protocolo, todo mundo sem barba e vida que segue, tá? Bem, continuando aqui, vamos falar um pouco sobre o hélio, né? Vou passar para vocês a visão geral, não vou entrar tanto no detalhe para não ficar muito técnico, né? Mas, ao mesmo tempo, vou tentar embasar alguma coisa, pelo menos um pouco, para vocês, amanhã ou depois, se verem um abastecimento, entenderem um pouco melhor. Amanhã, quando forem trabalhar, né, de frente à ressonância, né? Saiba ali alguma coisa ali que pode impactar, né? Enfim. Bom, começando lá desde o começo, o hélio é um elemento dos gases nobres. Se a gente for lá na tabela periódica, o hélio está lá em segundo lugar, né? Primeiro vem o hidrogênio, aí em seguida vem o hélio. Ele é muito pequeno, ele é muito leve. Ele só, de tamanho, ele só perde para o hidrogênio. Porém, o hidrogênio é inflamável, né? O hélio não. Então, ele é o menor gás nobre inerte que existe. Então, ele está presente no ar. O ar tem hélio, só que ele é medido, ele tem a quantidade de ppm, enquanto oxigênio, nitrogênio é em porcentagens, o hélio é ppm, é partes por milhão no ar. Então, ao mesmo tempo que ele é abundante, ele é raro, ele é difícil, ele não é economicamente viável você tirar a molécula de hélio do ar. Então, por isso, ele é normalmente extraído em jazidas de gás natural. Tá? A gente vai ver no slide seguinte onde que estão essas jazidas, etc. Mas você tem alguns locais no mundo que foram privilegiados com esse gás natural, que é rico em hélio. Tá? Por ele ter a menor temperatura, a gente pode dizer que o hélio ele atinge, na sua forma líquida, menos 269 graus Celsius. Ou seja, ele é 4 Kelvin. Ele é o elemento, a substância que mais se aproxima do zero absoluto, que é 273. Então, 273 menos 269 dá 4, ou seja, 4 Kelvin. Então, ele é extremamente gelado. Por isso que ele deve ser tratado com muito temor, porque ele é perigoso, né? Em contato com a pele, etc. Tá? Falando um pouquinho do hélio, né? O que ele é? Ele, na sua forma gasosa, a temperatura ambiente, ele causa aquele... ele atinge de alguma maneira ali as cordas vocais e a gente consegue falar daquela forma engraçada. Em balão de festa, ele fica em cima, né? Se você solta um balão de festa, ele sobe. E para mim, para nós, quando a gente começa a entender um pouco melhor, a gente vê o quanto é caro aquele balão de festa, o quanto que é valioso aquilo. Porque você imagina, ele vem de muito longe e ele chega até aqui e ele é finito, né? Em algum momento o hélio vai acabar. Então, mostrando agora para vocês aqui quais são as fontes de hélio no mundo, tá? Vou dar um panorama geral para vocês. E esses pontos aqui que temos aqui nessa imagem são onde tem as jazidas, né, no mundo. Então a gente pode ver que nos Estados Unidos é o maior produtor de hélio hoje, ele tem aí 55% de... ele é o maior fornecedor de hélio no mundo, é os Estados Unidos, com aproximadamente 55%. Em seguida nós temos o Catar, estamos aqui, né, nos Emirados Árabes.
O Catar, ele fornece, ele tem uma jazida grande, mas ele tem umas questões políticas ali bem complexas que o Felipe vai explorar um pouco mais nos slides que ele vai apresentar. Mas é interessante saber que o Catar ele é uma potência de hélio, né? Mas por essas questões políticas eles não conseguem atingir a sua plenitude que poderia, enfim. O paizinho aqui, ó, na Algéria, aqui na África Setentrional, né? É um país que é muito pequeno, mas é abençoado aí com umas jazidas que o hélio é muito rico de lá. E a Austrália tem aí em torno de 3%, a Rússia eles têm uma nova, eles sempre forneceram hélio, né, apesar de não tão grande, porém agora eles estão com um projeto lá próximo à Sibéria, que está em fase de construção da planta, tal. O Felipe também vai falar um pouco mais. Olha só, se a gente vê aqui, basicamente a gente consegue imaginar que é mais na linha do Equador ou mais para cima, né, no clima temperado no hemisfério norte. A gente não sabe se isso é uma coincidência ou se de fato apenas no hemisfério norte, que possui as duas, três rochas que, quando sedimentadas, produzem um gás natural rico em hélio. Tá? Isso daí a gente não sabe. Eu sei que é uma pergunta que sempre vem, já vou adiantar. E no Brasil? Pô, a gente podia ter hélio aqui no Brasil, né? Seria muito mais barato, seria muito melhor. Seria. Infelizmente, até hoje, não se tem notícia de ter encontrado aí essas jazidas de gás natural aqui, ou na Bolívia, né? Do gás natural de lá, enfim. Tá? Falando aqui sobre Air Products, né? A Air Products hoje, ela produz mais hélio do que compra, isso é interessante, por isso ela é a maior produtora global de hélio no mundo. Então, o hélio aqui do Brasil, que nós recebemos, vem dos Estados Unidos e, às vezes, também pode vir da Algéria. Falando um pouco mais sobre para que é utilizado o hélio, em torno de 20 a 25% do hélio produzido no mundo, ele é usado para MRI, que é a ressonância magnética, né? Em torno de 15 a 20% é utilizado para a solda. Usos diversos científicos aí em torno de 10%. O balão fica em torno de 5 a 10%, mas ele é o primeiro impactado numa crise é o balão. Aí eu tenho alguns outros sistemas de pressurização, algumas outras coisas, alguns sistemas e processos relacionados à criogenia, etc. E também balões atmosféricos, né, que a gente vê. Enfim, aqui a Air Products, ela nunca deixa os ovos dela numa só cesta. Então, a gente tem a extração de gás natural, né, que é o BLM aqui, o LNG. Também, através do gás, ela consegue extrair o hélio do gás metano e do CO2. Eu confesso para vocês que eu não conheço a fundo o processo de CO2 e do gás metano. Mas eu sei que é o que eu tenho mais contato ali com o pessoal, com a nossa matriz, né? Inclusive a nossa matriz técnica é aqui nos Estados Unidos. E aí sim, o processo entende um pouco melhor, tá? Bem, continuando aqui, vou falar um pouco para vocês, vou fazer um fluxograma aqui para vocês, né? Para a gente ver de processo a processo, né? Toda a cadeia, como é que ele chega até nós. Bem, essa é a maior jazida no mundo utilizada até hoje. Ela fica ali, ela toma 3 estados americanos, né? O Texas, Oklahoma e Kansas, essa mancha aqui, ó, tá? A Air Products tem a maior licença de extração dessa fonte. Quando ela é extraída, aí lá, né, tem as plantas, né, da Air Products, onde ocorre a extração do gás natural e a separação do gás natural em hélio, né? Isso tudo na fase gasosa, temperatura ambiente, fase gasosa. O gás natural é utilizado
nas indústrias ali do Texas, né? Enfim, tem a destinação dele. E o hélio, ainda gasoso, vai para a sua torre de destilação. Então, desculpa, torre de liquefação. Então, o hélio, ele na sua forma já pura, porém gasosa, ele entra em mais uma planta, onde é um grande liquefator. Esse liquefator o transforma na sua fase gasosa, na sua forma líquida, e aí ele chega à temperatura de menos 269 graus Celsius, ou 4 Kelvin. Lá ainda nos Estados Unidos, ele é transferido aqui para o isocontainer. Esse isocontainer é um container totalmente isolado. Para vocês terem ideia, aqui na parede desse isocontainer, é uma parede aí de mais ou menos uns 40 centímetros, onde você tem manta isolante, vácuo, nitrogênio, vácuo de novo, manta isolante, aí mais algumas estruturas, né, para dar a robustez dele. Porque imagina, a gente vai, a Air Products Estados Unidos vai inserir nesse local, nesse isocontainer, um hélio a uma temperatura criogênica, temperatura extremamente gelada, e tem que chegar aqui no Brasil na mesma temperatura. Então tem que ter uma camada de isolamento enorme. Bem, o isocontainer é entregue lá em algum porto americano, vem através de um navio, chega para nós em Santos. A nossa empresa contratada de transporte vai a Santos e engata uma carreta, retira de lá e traz aqui para o nosso site de Mogi das Cruzes. Aqui em nosso site, basicamente, a gente transfere do isocontainer para os dewars. Os dewars são garrafas térmicas, uma maneira simples de entender. Os dewars são umas garrafas térmicas com rodinha que a gente consegue botar num caminhão e levar até o cliente, tá? Eles podem ser 275 litros, 370 litros ou 540 litros. De acordo com a necessidade do cliente, a gente envia um de 540. Muitas vezes as clínicas estão ficando cada vez menores. Ou às vezes era uma casa que se transformou numa clínica e o corredor é pequeno. Então, ao invés de levar um de 540, nós levamos dois de 275. Tá? Nós também fazemos vendas para universidades que têm aquelas máquinas de ressonância magnética para pesquisa. Quando isso acontece, nós enchemos em dewars de 100 litros. Então, aí a gente leva e depois vai buscar. Não é o meu técnico, geralmente, que faz esse trabalho. É o pessoal ali do laboratório que geralmente faz, né? Então, mas de qualquer forma, sendo ele um dewar de 100 litros, 275, 370 ou 540, a gente coloca no caminhão, na nossa logística, nós temos logística própria, né? E o caminhão, esse caminhãozinho vai no Brasil inteiro levar o hélio. O meu técnico vai junto, não vai junto no caminhão. Então, por exemplo, se a gente vai para Salvador, o caminhão vai no dia seguinte ou 2 dias depois, meu técnico pega um avião e encontra lá o motorista, né, com o dewar e faz o abastecimento, né? Finalmente, chegamos aqui na ressonância magnética. Então, de modo geral, a gente viu que o hélio é extraído da fonte, lá nos Estados Unidos, né, ou em algum outro lugar, ele acontece a separação, né, a sua extração e separação. Em seguida, ele é liquefeito, coloca-se ele dentro de um isocontainer que vem para o Brasil via navio. A gente engata esse isocontainer na carreta lá em Santos e traz até Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, a gente faz o que a gente chama de transfio, ou seja, a gente transfere. Esse isocontainer tem 36 mil litros. Então, a gente transfere
desses 36 mil litros para 540, aí amanhã depois tem algum outro pedido, a gente transfere. A gente vai transferindo à medida que entra o pedido, a gente não transfere tudo de uma vez. Com o apoio da logística, a gente carrega o caminhão e leva para onde quer que seja. Ok? Tá. Agora, mas eu não sei se é do conhecimento de todos, acho que é legal comentar que... E aí? Onde que esse hélio vai na ressonância? Né? Vamos lá. Dentro da ressonância, a gente tem o magneto em si, né? O magneto, ele fica banhado em hélio líquido, porque esse magneto tem que estar a uma temperatura extremamente baixa para conseguir atingir a supercondutividade para fazer lá os feixes de radiofrequência que vocês usam para fazer a imagem. Então, imagina, ele está numa temperatura aqui extremamente fria e tem um nível máximo de hélio, né? Tudo isso daqui é hélio. Então, tem um nível máximo, que é em torno de 95%. Geralmente, a gente tem uma ressonância que pode ter de 1.400, 1.600 litros. À medida que as ressonâncias vão ficando mais modernas, elas vão diminuindo o seu volume do tanque, né? Então, a gente tem algumas ressonâncias antigas que já tinham 2.000 litros, e agora as novas estão chegando até 900 litros, 890, 900, e inclusive tem uma ressonância aí, né, da Philips, que é helium free, ou seja, ela não tem hélio. O Felipe vai falar um pouco mais depois sobre isso, tá? E como que a gente entende isso, né? Bem, mas como é que a gente faz a transferência, né? Porque, opa, desculpa. Ups. Mais um. Estão vendo minha tela, Felipe? Tá vendo? Tá ok? Sim, tá Tá, ok. ok, beleza. Eu acabei batendo aqui. Bem, então a gente chegou com o Dewar. Esse Dewar aqui tem um de 370 litros. Nós chegamos lá na sala de ressonância. Como é que a gente faz para fazer essa transferência, né? É aí onde meu técnico leva as ferramentas. Essas ferramentas aqui, essa mangueira e esse stinger aqui, ou comumente chamado de ponteira, todo esse equipamento é isolado a vácuo, então ele tem um alto valor, ele não é por baixo aí, é uns 10 mil reais só de equipamento, só dessa mangueira, mais esse stinger e mais esse stinger, fora uma série de outras tecnologias que nós temos, que a gente desenvolveu com o tempo, com a nossa expertise eu costumo dizer que a gente tem um pequeno pesquisa e desenvolvimento aqui, porque a gente tem algumas coisas que só a gente tem. Então, o técnico, ele treinado, capacitado. O técnico mais novo hoje do meu time tem 6 anos de trabalho nesse ramo. Nós temos técnico, aí alguns são bem conhecidos aí no mercado, que eles têm 15, 18 anos de ressonância. Conhecem tudo. Então, porque a gente entende que nesse nosso trabalho, quanto ele vai ficando melhor à medida do tempo que passa, né? Ele chega aqui, conecta o stinger no Dewar. Aqui tem um stinger maior que vai até lá embaixo, que é um tubo pescador, tá? Aí ele faz o procedimento dele e o hélio começa a sair do Dewar para a mangueira. E é nessa foto, essa daqui é uma das fotos mais legais. Eu preciso fazer um quadrinho dessa foto aqui, porque é nesse momento em que eu tô totalmente puxando sardinha, não só para Air Products, como para a equipe técnica, porque esse trabalho é realmente maravilhoso. Porque é nesse momento em que a parte técnica, ela meio que dá um toque de arte, sabe? Porque aqui,
é extremamente perigoso. O técnico, vocês podem ver aqui no olhar dele, ele está muito concentrado no que ele está fazendo. E aqui está saindo hélio na sua forma líquida, aquela temperatura que eu falei, extremamente gelada, tá? Vocês podem ver ali na foto que também está saindo hélio líquido da ressonância. Então, esse é o momento em que ele tem a mangueira saindo do dewar, ele abre a ressonância e ele fica olhando a mangueira aqui e a ressonância. Quando ele vê que forma, tanto de um lado quanto do outro, uma pluma, uma verdadeira pluma de ganso, que é o que está acontecendo aqui, nesse exato momento aqui, esse é o momento em que está saindo líquido dos dois lados. E aí ele conecta. Isso pode levar 2 segundos, como pode levar quase 1 minuto. Então, ele tem que estar muito concentrado, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande ali no que ele está fazendo. Porque se entrar um pouco de gás dentro da ressonância, bum, a gente vai ter um quench. Então, só pode ter líquido com líquido. Então, ele faz a pluma, a hora que ele vê que está saindo de um lado, está saindo do outro lado, ele tem o líquido, ele pum, conecta. Importante ressaltar aqui sobre a segurança, estamos gerando líquido, hélio líquido. O hélio, ele pode criar uma atmosfera asfixiante, é perigoso. Então, a sala tem que ter uma exaustão boa, mas também a gente não pode contar só com a exaustão da sala, né? Então, o técnico, aqui não vai dar para ver, mas o técnico, ele usa um oxímetro. A gente tem um medidor de oxigênio conosco, a gente leva ele. Então, se o oxímetro mede uma determinada quantidade de oxigênio menor, claro que a gente deixa o alarme mais alto, né? A gente não chega no limite inferior. Mas por qualquer coisa, se começar a criar uma atmosfera onde o oxigênio é menor, ele é treinado a fechar tudo, parar tudo, sair da sala, depois ver o que faz. Nem que seja cancelar o abastecimento e tal. E aqui é uma máscara. Para vocês reparem que é uma máscara de paintball. É uma máscara de paintball, porque esta máscara é a melhor máscara que existe para esse trabalho. A gente já testou máscaras de acrílico, diversas outras maneiras. Mas quando a gente leva lá em Mogi das Cruzes e coloca o hélio líquido direto na máscara, a gente se protege, né, tal. Mas quando a gente faz esse teste, a gente vê que a máscara pode rachar. Então, essa foi a melhor máscara que a gente encontrou. A gente quer, inclusive, comprar algumas que tem, né? Não, a gente sempre compra azul mesmo. Tá? Dando sequência aqui, e já se encaminhando para o final, depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar mais. Sobre os riscos, eu acho que eu falei, né? Ele tem um risco de asfixia, ele tem um risco de queimar, né? Em contato com a pele, ele pode queimar, ele vai queimar devido àquela temperatura. Então, gente, certifique-se que o seu fornecedor possua todas as homologações do fabricante, seja Siemens, seja Philips, seja GE. Certifique-se que seu fornecedor possui os procedimentos adequados, tanto de segurança quanto para mexer no seu equipamento e todos os EPIs necessários, né? Se porventura, em algum momento vocês quiserem observar o trabalho sendo realizado, não tem problema. Se nós estivermos lá fazendo abastecimento, basta falar para o técnico, olha, eu gostaria de acompanhar. E tudo bem, ele vai falar para você esperar, a hora ele faz a pluma, a hora que tiver tudo conectado, ele dá o EPI para você. Só esteja de bota de segurança, porque ele não vai ter uma outra bota para te emprestar, mas óculos ele pode fornecer e aí ele explica alguma coisa para vocês ali, não tem problema, tá? E atende-se à recomendação do técnico, é o que eu peço. Se o técnico, é o que eu sempre falo, às vezes a gente tem a nossa diretoria comercial, que quer acompanhar o trabalho, né? A gente acha super legal. Mas o que eu sempre falo, tanto para cliente, seja para a nossa diretoria na Air Product, seja para quem quer que seja. No momento do trabalho ali, o técnico ele tem que ter a total responsabilidade e domínio da situação. Ele tem que ser o dono daquele momento. Por quê? Ele é muito treinado naquilo.
Ele sabe se alguma coisa está acontecendo, ele fala, pessoal, vamos sair da sala. Ele é treinado para isso. Então, eu quando vou acompanhar o abastecimento, apesar de eu já ter aí 3 anos e meio, já fazer algum trabalho em máquina sem campo, mas eu sempre falo, técnico, você é o responsável, você é o dono desse momento, apesar de eu ser o chefe, enfim, ele que é o dono. Então, é só a gente respeitar isso que 90% dos acidentes são evitados, tá? Bem, falamos, finalizando aqui meu último slide antes de passar para o Felipe, falamos de abastecimento de hélio líquido. Agora eu vou falar algo que é muito importante, gente. O hélio, muitas vezes, ele é tido como um vilão, porque ele é caro. A gente sabe que ele é caro. Todos nós sabemos que ele é caro. E a gente quer que ele seja usado com inteligência. A gente quer que você use quando realmente precisar. E quando precisar, lembrar-se da gente, né? Mas como que você faz para não ter um consumo excessivo de hélio? Apenas ter o consumo natural do equipamento, né? Não um consumo excessivo. Basta você ter uma boa manutenção criogênica. Ou seja, se você cuidar bem do seu chiller, do seu compressor, da sua cold head, você vai gastar menos hélio. Isso é fato. Então, nós também ofertamos o serviço de manutenção criogênica. Então, a gente vai até a sua clínica, a gente vê, eu estou perdendo hélio. A gente vê se pode ser um problema no compressor, na cold head, na linha de gás, ou nada. Muitas vezes, apenas alguma regulagem, alguma válvula ali, a gente já sana o vazamento, já sana o problema, você não precisa mexer. Mas aqui é muito importante a gente fazer uma manutenção preventiva. Cold head é igual óleo de carro. É muito melhor você trocar o óleo do seu carro preventivamente do que esperar seu carro fundir. É muito melhor você trocar a sua cold head de forma preventiva, falar, olha, a gente vai ter férias, todo mundo vai entrar de férias, ou o volume vai cair, enfim, a gente tem uma previsibilidade na clínica e vai parar por uma semana, por alguma reforma, alguma coisa. Esse é o momento de entrar preventivamente, trocar a cold head e quando voltar já volta com uma cold head melhor, enfim. A mesma coisa para o compressor, tá? Então, eu vou ficando por aqui, vou deixar o Felipe falar. Se depois tiverem alguma dúvida, fique à vontade. Já vou falar já para vocês me seguirem lá no LinkedIn, que eu respondo a perguntas, a gente sempre está em contato, porque esse daqui é uma verdadeira paixão que a gente tem. Então, a gente entende que quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas estiverem juntos nessa disseminação do conhecimento, menos erros a gente vai ter, menos acidentes a gente vai ter, e a gente vai economizar. É bom para todo mundo, tá? Vai lá, Filipão, é com você. Deixa eu passar aqui para você o controle aqui do mouse. Vamos lá, vamos lá. Primeiro eu gostaria de iniciar falando, Daniel, como é que você fala que o hélio é caro, cara? E você acaba com as minhas vendas, cara. Como você faz isso aqui? 150 pessoas assistindo a gente. Tá errado. Mas na verdade não era isso. Na verdade eu estou aqui justamente para explicar por que o hélio é caro. O hélio é caro mesmo. Tem chegado cada vez mais caro no Brasil, passa por momentos de crise, momentos que tem mais oferta no mercado. E eu separei esse primeiro slide aqui para vocês justamente para mostrar isso. Mais ou menos o primeiro slide que o Daniel mostrou, só que um pouquinho mais detalhado. Aqui você tem um pouco mais detalhado todas as plantas que estão aí no planeta, né? Então, se você pegar aqui nos Estados Unidos, você vai ver que tem um pouquinho mais de planta. Dow Canyon é a única planta no mundo em que o hélio é extraído também de uma fonte de CO2. Todas as outras plantas são extraídas em fontes de gás natural. A Dow Canyon é a única que tem essa tecnologia e é uma planta 100% nossa, uma tecnologia que a empresa desenvolveu. Porém, ela não é uma tecnologia barata, tá? Então, a gente não costuma trazer muito hélio dali, só se realmente o mercado está numa crise gigantesca. Aí você tem esse plano B, vamos chamar essa planta de um plano B, tá?
Mais para o lado ali, pro lado direito, você vai ver a planta de Amur, que foi o que o Daniel citou lá atrás. Hoje o mercado mundial ele está em crise, tem faltado mais produto. A questão do Covid agora deu uma aliviada na crise, que vinha se estendendo aí já desde 2019. Mas o pessoal, né, as empresas consideram aí que com o lançamento dessa planta aqui da Gazprom, planta de Amur, o mercado vai voltar a ter um equilíbrio e não vai mais faltar hélio tão cedo, tá? O Qatar também está fazendo alguns investimentos, lançando novas plantas dentro da sua planta principal. Já tem Qatar 1, Qatar 2, Qatar 3, que estava para ter o start aí por agora, e Covid também está atrasando um pouquinho esse start. E basicamente aqui você consegue ter essa noção de todas as plantas que estão aí espalhadas ao redor do planeta, tá? Falando das novas plantas, como eu citei, Qatar 3, que era essa planta que já deveria estar em operação agora em agosto de 2020, mas tiveram um pequeno atraso, devido à Covid e devido a alguns problemas no país. Qatar vem vivendo algumas instabilidades, tiveram em 2017, se não me engano, o fechamento das fronteiras com os países árabes. Isso causou um grande problema no fornecimento de hélio mundial. Existiam algumas empresas que tinham 50% do seu fornecimento de hélio vindo dessa região, então para essas empresas realmente faltou produto. Nós temos uma parte vindo de lá, não é 50%, mas é uma parte considerável. E quando eu digo vindo de lá, não necessariamente para o Brasil, tá? O que atende a Air Products no globo todo, no mundo todo. E com certeza essa crise também nos impactou de uma forma um pouco menor, mas também impactou, tá? A planta da Algéria, que era uma planta que já estava velha e está tendo algumas reformas lá, estão dando um upgrade nela para ela conseguir extrair hélio a uma velocidade mais rápida. Rengen, a planta de Amur, que foi o que eu citei agora há pouco como a planta que vai mudar o jogo, que vai trazer novamente uma boa quantidade de hélio para o mercado. Irkutsk, se alguém fala russo fluente quiser me corrigir, estou à disposição. Eu acho que é assim que se fala, mas é essa cidade. Tá? Saudi Aramco, Qatar 4, como eu disse para vocês, Qatar está fazendo a Qatar 3 e tem já a Qatar 4 em planejamento para daqui a 5 anos. E algumas empresas que eu sigo e eu gosto, tenho bastante contato com a Helium One, que é uma empresa que descobriu hélio lá na região da Tanzânia, e eles estão tentando levantar fundos para explorar esse hélio, ver se realmente é viável a exploração. Eu tenho acompanhado muito eles porque eu também quero entender como é que funciona assim a partir do momento zero. Você localizou hélio num local, e aí como é que você faz sair disso para uma perfuração e para explorar comercialmente aquele hélio. Isso é uma coisa que eu também tenho interesse em aprender e entender o que torna viável esse mercado. Bom, essas são algumas plantas e o que eu sempre costumo falar nas apresentações, o bom é que tem um planejamento futuro para que a crise dê uma estancada, mas ao mesmo tempo, se vocês forem ver, hélio não tem no Brasil e só tem país super tranquilo, né? Qatar, que tem acontecido algumas brigas aí, a Rússia, a China hoje é o maior consumidor de hélio e já se diz que boa parte desse hélio que vai ser produzido na Rússia vai direto para a China, então a gente não sabe exatamente como eles vão comercializar ele ao redor do mundo. Tem hélio? Tem planejamento? Tem, mas estão em alguns locais aí de complicado acesso e negociação para que a gente possa considerar que o mundo não vai ter mais uma crise ou que vai faltar produto daqui em diante. Tá? Alguns dados sobre o mercado global. Está crescendo na média de 2% ao ano. Nos últimos 5 anos ele está crescendo isso, e isso deve ficar estável. Tem novas aplicações entrando, então se você for pesquisar sobre computador quântico, essas coisas, você vai ver que, por exemplo, a Samsung, Seagate, outras empresas utilizam o hélio dentro dos HDs dos supercomputadores, que você usa hélio, você cria uma atmosfera lá dentro onde os discos vão ter menos atrito, vão girar mais rápido, eles podem ficar uns mais próximos dos outros,
para que gere menos calor e aí você consegue fazer um HD muito maior que vai processar dados mais rápido e muito mais dados, né? Essa questão de subir 2% ao ano é interessante porque você está subindo numa taxa estável, né? Por que está entrando em crise? Porque a questão do hélio não tem a ver com o crescimento do mercado, tem a ver também, mas pouco a ver. Tem mais a ver com a cadeia de suprimentos. Então, quando realmente tem um problema na cadeia de suprimentos, falta hélio independente do crescimento estável no consumo. Vou dar um exemplo, Covid. O hélio, como o Daniel explicou muito bem no início, ele vem de navio para o Brasil. E aí, vamos supor que o navio está parado lá nos Estados Unidos esperando para sair para cá para o Brasil. Quando começou essa crise do Covid, navio ele não vai sair do porto com meia carga, né? Meio cheio, não vai. Ele vai sair só 100% cheio, ele não vai queimar combustível para atravessar até aqui o Brasil com metade da carga. Então, ao invés de sair um navio, sei lá, a cada 2 semanas, ele demorava 3, podia demorar 4. Então, ainda assim, o que acontece? Então, se você tem hélio saindo cada vez demorando mais para sair do local de origem, então demora mais para chegar no Brasil, e aí aquele consumo que você estava tendo aqui no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar, então você é impactado. Tá? Então, a crise do hélio está muito mais relacionada à cadeia de suprimentos em si do que, de fato, ao consumo, ao crescimento exagerado do consumo mundial. Tá? Como eu citei, o embargo dos países árabes também é algo que vem impactando, que impactou lá atrás, né, a cadeia de suprimentos, hoje isso já está mais controlado. Fim do BLM, o BLM é a maior planta de hélio do mundo. Em 2019, 2018, ela teve o último leilão, onde as empresas foram lá e deram seus bids para comprar hélio. E ela não vai mais comercializar esse hélio externamente, então não... É um dos fatores, né? Então imagina que a maior planta de hélio do mundo não vai mais vender, não vai mais exportar esse hélio. Então isso é uma coisa que impacta bastante. Aqui manutenção em algumas plantas, algumas dessas manutenções já acabou, Wyoming, nos Estados Unidos, a Algéria, algumas manutenções já acabaram, tem algumas outras rolando aí ao redor do mundo. Em 2019, a China se tornou o maior consumidor de hélio do mundo, e aqui também impactou no Covid, porque, para quem não sabe, Wuhan, a região de Wuhan, na China, é uma região totalmente industrial. E quando deu o problema do coronavírus aí no mundo, quando isso foi divulgado, muitas fábricas lá pararam de funcionar. Então, o que aconteceu? Parou de se consumir um pouco o hélio na região, e aí começou a ter uma oferta maior de hélio no mercado, mas, ao mesmo tempo, o hélio demorava mais para vir de navio, então você tinha uma coisa equilibrando a outra, por isso que eu disse que dependia muito. Então, na semana em que o navio chegava mais rápido, você tinha mais hélio, na semana que você tinha... não tinha hélio saindo, estava demorando um pouco mais a logística, você tinha esse problema. Lançamento de foguete, nós somos fornecedores nos Estados Unidos, né, da NASA, da SpaceX, participamos aí com hélio dos últimos lançamentos, desse lançamento aí dessa última nave que levou a tripulação para a Estação Espacial Internacional. E um lançamento de foguete consome muito hélio, mas muito hélio, e nunca se lançou tanto foguete no mundo como hoje em dia, né? Se vocês acompanham, se vocês gostam desse assunto, vocês vão acessar o site da SpaceX, vocês vão ver que eles estavam aí praticamente uma vez por mês, às vezes até mais, eles estavam fazendo teste, e lançaram até esses dias atrás aqui, não sei se foi essa semana, até mais um teste, uma tripulação que foi para essa missão de Marte, tá? E como eu disse, é esperado que o cenário melhore a partir de 2001, 2022. Essa informação é o que eu trazia antes do Covid, tá? Eu não sei se ela mudou ainda e eu espero que não, mas espera-se que ano que vem ou em 2022, com o lançamento principalmente da planta da Rússia, as coisas vão se estabilizar, tá? Algumas informações bem básicas sobre o mercado brasileiro. A gente estima que o mercado tenha mais ou menos 2.500 ressonâncias magnéticas, em torno de 800 abastecimentos de hélio por ano, tá? Como o Daniel citou, e o pessoal sempre pergunta, tem hélio no Brasil? Tá? Tem hélio aqui no ar que nós estamos respirando, mas não encontraram ainda hélio comercializável, né? Um hélio que possa ser explorado. Eu já ouvi gente falar que na Amazônia, talvez, ou que o Brasil talvez não investe muito nisso para realmente encontrar esse produto. E isso pode acontecer. A gente tinha no pré-sal, então é algo que pode acontecer. Tá? Mas hoje nós não temos hélio sendo explorado aqui no Brasil, então nós somos totalmente dependentes desse hélio vindo lá de fora.
E eu citei aqui desafios da logística. O Brasil é um país muito grande, um país continental, e é muito difícil realizar a logística dessas entregas. Tá? As estradas nem sempre são das melhores. É importante que o motorista ele não acelere muito o caminhão. Esse digger não pode ficar chacoalhando muito, agitando as moléculas. Ele tem que ter uma velocidade máxima permitida. Os nossos próprios motoristas não podem dirigir mais do que 500 km por dia. Isso é uma norma que a gente cumpre assim ao pé da letra. Então, por que isso? A gente não quer que o cara fique cansado. O seu motorista ele tem que voltar para casa em segurança para a família dele. Então, 500 km por dia é o limite que ele pode dirigir. Tá? Os próprios técnicos também têm jornadas aí rígidas em relação ao horário, é tudo muito bem cumprido. O cara não vai fazer um abastecimento cansado em hipótese alguma, sempre descansado para estar 100% atento ali no que está acontecendo. Tá? Então, esses são alguns pontos aí que eu considero muito importantes aí quando a gente fala de mercado brasileiro. Tá? Falando um pouquinho da Air Products, da empresa que nós trabalhamos, algumas coisas que nós temos aqui na Air Products facilitam muito o meu trabalho, principalmente a questão da eficiência. Eu vou falar num slide ali adiante um pouquinho para vocês entenderem melhor o que é essa eficiência, que fala que é a melhor eficiência do mercado. Menor índice de quench, aí o Daniel é o fera nesse assunto, mas os técnicos dele são muito bem capacitados, como ele citou, todo mundo tem um treinamento muito pesado, nós somos fornecedores aí dos fabricantes, então o time do Daniel está sempre aí muito atento para conseguir fazer essas recargas utilizando sempre todas as políticas de segurança para que não ocorra um problema na máquina do cliente. Tá? Equipe técnica e logística dedicada. Isso não vai acontecer de a gente ir abastecer um cliente e o próprio motorista fazer o abastecimento, jamais. Ou então a gente contratar uma empresa terceira que vai fazer essa transferência e a gente só está vendendo hélio. Eu acho muito importante as pessoas terem em mente quando vão comprar hélio, eu vou falar isso no slide adiante, mas eu acho importante reforçar isso. O hélio é sim uma commodity. O hélio que eu vendo é o mesmo que outras empresas vendem. Mas o processo de transferência desse hélio para a ressonância magnética não é uma commodity. Isso é algo que exige muita técnica, muita perícia, experiência. Então, isso é muito importante ter em mente. Nós somos a única empresa que atende aí 100% dos modelos de ressonância existentes. O Daniel citou aí as 3 maiores. Tem a Hitachi e a Canon também, que são outras empresas de hélio e de ressonância que tem ressonâncias espalhadas pelo Brasil. Utilizamos sempre as ferramentas originais indicadas pelo fabricante, isso é importante também, você se certificar que sempre o fornecedor está utilizando dessa forma. E somos a única empresa no Brasil que tem um liquefator. Para que isso serve? Quando você está lá no seu processo de produção, se você tem o hélio sendo produzido, o hélio líquido, ele vai gerando ali, ele vai acumulando hélio gasoso, ele vai evaporando e virando hélio gasoso. Esse hélio vai virar o hélio técnico, o hélio ultra puro, que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, que vai recarregar o compressor, fazer um degelo, até o hélio balão. Nós temos o liquefator, então a gente consegue pegar todo esse hélio e fazer ele virar líquido novamente. Então isso nos ajuda a ter menos problema de falta de produto. Isso é uma coisa bem importante. Tá? Eficiência no abastecimento. Quando a gente fala em eficiência no abastecimento, que foi o que eu falei aqui nesse slide anterior, uma coisa que eu fico muito bravo é quando o cliente me liga e ele fala assim: Felipe, eu quero 500 litros de hélio. Tá, 500 litros, mas qual que é o nível atual da sua máquina? Qual que é o nível que ela está hoje? Que nível que você quer chegar? Você quer fazer uma recarga que você quer chegar no nível máximo, porque você não quer mais abastecer daqui a um bom tempo, ou você está com a tua clínica ali com um momento mais apertado, vamos fazer uma recarga mínima só para você trabalhar com ela em segurança e depois você faz outra recarga. Então as vendas são muito consultivas, A gente quer realmente entender que momento que o cliente está passando, o que está acontecendo. E aí o que acontece? Às vezes com 500 litros a empresa A deixa a tua máquina com 85% e a empresa B vai te deixar com 80%. É isso que a gente chama de eficiência. Então, as duas empresas te venderam 500 litros, mas a A te entregou 5% a mais de nível final do que a B. Isso é o que a gente chama de eficiência. A gente consegue entregar o mesmo volume para o cliente e fazer um nível final maior. Então, o que acontece? O valor que você está pagando ali, o valor real do que você está comprando é o que ficou dentro da sua máquina, não é o que está na nota fiscal. Tá? Porque você pode comprar 500 de uma e 500 de outra, e aí desses 500 de uma, por ser um produto volátil e que evapora muito, ela colocou 250 litros na sua máquina. E a outra botou 350. E você pagou mais barato nessa aqui, achou que fez um bom negócio, mas você colocou 100 litros a menos
dentro da sua máquina de hélio. Então, esse conceito de eficiência é muito importante, tá? Levar para o abastecimento. Então, o que impacta, né, na eficiência? Distância. Então, se você está do lado da fábrica, em Mogi, você vai ter uma eficiência um pouco melhor. Se você está em São Paulo, se você está no Rio, se você está em locais assim, pode ser que você tenha uma eficiência um pouco melhor, não é assim uma coisa gritante também. Ferramentas, aí sim você tem um impacto maior, você utilizar a ferramenta adequada no abastecimento. A capacidade técnica, esse momento de pluma, que tem a foto do nosso técnico, aquilo ali é muito importante. O técnico saber o momento exato, porque o hélio está vazando, você está perdendo hélio no diwer e perdendo hélio na máquina. Então, fazer aquele conjunto, como o Daniel diz, é quase uma arte, né? Você conseguir o momento exato de você perder o mínimo possível no diwer e o mínimo possível na máquina. É aí que você tem a magia de uma boa eficiência. Tá? Então, é muito importante você passar para o seu fornecedor o nível inicial da máquina e sempre se certificar. Você vai pedir 500 litros, você vai pedir 250, 270, você vai pedir uma litragem ali fixa, que é o que você quer, então se certifica. Qual que é o nível mínimo que você me garante que eu vou ter com essa quantidade de produto que eu vou abastecer. Isso é extremamente importante e relevante no processo de compra. Então, é bom, se você está aí acompanhando um processo de compra de hélio ou vai acompanhar no futuro, lembre-se dessa dica. Aqui uma pergunta, isso sempre surge de pergunta, é igual o hélio no Brasil, tá? A gente já se adianta, e a ressonância sem hélio. Normalmente o pessoal vai assim, ressonância sem hélio, não vai ter mais hélio, tá? Pode ser que isso aconteça. Na verdade, a gente entende que o mercado já vem trabalhando dessa forma, né? As ressonâncias zero buy-off já representaram uma revolução. Elas praticamente não consomem hélio se você faz uma boa manutenção delas. A ressonância sem hélio, eu entendo que ainda hoje ela é uma tecnologia complementar. Então, a Philips, que foi a que lançou essa máquina, é uma tecnologia inovadora, muito legal, mas ela também continua fazendo lançamentos de máquina com hélio, assim como as outras empresas. Então, elas vêm para andar lado a lado. Eu faço sempre uma analogia com o carro elétrico. Se você fosse lá nos Estados Unidos nos anos 90, tinha carro elétrico na rua. Hoje em dia tem mais carro elétrico do que carro a combustível, a gasolina, a diesel. Não tem, tá? Então, eu acho que é algo que a gente vai chegar lá, é uma tendência de mercado, mas ao mesmo tempo ainda estamos engatinhando nessas tecnologias. Em contrapartida, com essa tecnologia e olhando para esse mercado, a gente passou a oferecer outros serviços também no mercado, que é a questão do monitoramento. Então, hoje em dia, se você quer controlar os parâmetros, funciona também acompanhar no caderninho? Funciona. Se você tem o teu caderninho ali do lado, acompanha nível, anota todo dia, acompanhar os parâmetros é sempre importante. Se você quiser fazer isso pelo celular, tem o Web Monitor, que aí você consegue puxar gráficos e tudo mais. Como o Daniel falou lá atrás, comercializamos hoje a parte de code red, compressor, linha, DAs, tem uma série de produtos que a gente está ofertando além do hélio, justamente por conta desse avanço da tecnologia. Então, encerrando, um último slide para deixar aí para vocês. Tem em mente que, excluindo esses 7 litros de hélio da Philips, os magnetos podem ter de 900 a 2.000 litros, depende aí do magneto que você está falando, mas também falando do 7 Tesla da USP, aí mais de 3.000 litros, deve ter lá, então tem uma ponta e tem outra ponta, né? 900 a 2.000 litros. Consulta sempre o nível mínimo de segurança para abastecer a máquina, tem máquinas que é 50, 55, 60, não é tudo 60, tudo 55, que nem algumas pessoas dizem, não. A sua máquina tem um nível mínimo de segurança para abastecer. O que significa? Significa que se você abastecer abaixo desse nível, a quantidade de hélio líquido que está lá dentro pode não ser suficiente para manter o magneto resfriado em caso de quench, tá? Então, respeite o nível mínimo, se informe. Se você não tem contrato com o fabricante, ou se você quer saber, mas não tem um contato com o fabricante, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de te passar essa informação. Avaliar disponibilidade, preço, logística, não deixa para a última hora. Meu nível de segurança é 55. Hoje está com 55,5. Acho que eu vou ligar para o meu fornecedor. Não é uma boa ideia. Então, sempre está com 60, já dá uma ligada. Como é que está? Tem rota? Não tem? Como é que está funcionando esse mercado? Estamos no momento que tem mais produto, que não tem. Então, é importante ter essa informação. Manter o sistema criogênico sempre em perfeitas condições, monitorar níveis, pressões, parâmetros. Se você tem dificuldade com isso, se você quer aprender mais, eu posso te ajudar. Foi o que eu disse aí, a própria questão do hélio, né, no tópico abaixo. Nível de hélio, pressão, temperatura é sempre importante para que você não tenha uma queda brusca de hélio. E fique atento à eficiência, que foi eu expliquei no slide anterior, e a nível final. Lembrem-se disso. Perguntar qual que é o nível final mínimo que o teu fornecedor garante e qual que é a eficiência desse abastecimento, se você tem alguma garantia. Essas coisas todas vão te ajudar a fazer uma ótima compra, tá? Bom, pessoal,
É isso. Eu acho que a Marina já deve ter mandado aqui algumas perguntas. Já, eu tô com várias aqui. Tá bem Tá, legal. legal, legal. Eu vou dar uma Tava lendo olhadinha aqui todas também. aqui. Só para encerrar aqui rapidinho, o Anderson me pediu Instagram, eu até passei, tá? Vocês me adicionaram no Instagram, pode adicionar, vou aprovar todo mundo, mas eu uso muito para o pessoal, Daniel também. Vocês vão ver só foto da minha esposa e do meu filho lá, que é legal também, claro, mas uso muito o LinkedIn, tá? Então, se você não usa o LinkedIn da Air Products Brasil, a gente está sempre lá sorteando também cursos, e o LinkedIn meu e do Daniel estão aí se você quiser tirar alguma dúvida depois, além dos nossos e-mails. Eu não falei no início, mas lembrando aqui, agradecer a MedLab pelo espaço, a Ensina Radiólogos pela organização do evento junto com a capacitação profissional, o Anderson, que nos deu a oportunidade de fazer nossa primeira palestra lá em Salvador, então um abração para ele, para o pessoal de Salvador, o pessoal que acompanhou aquele evento lá que foi bem legal para a gente. Muito legal. E é isso, ficamos por aqui. Vamos lá então para as perguntas, tá? Eu vou deixar esse slide aqui, não vou deixar o de perguntas, vou deixar esse aqui se vocês quiserem. Deixa esse daí. Ô, Felipe, eu já li algumas aqui, posso eu mandar aqui, daí algumas eu respondo, outras eu passo para você, pode ser? Vai lá, pode ir. Tava lendo aqui. Olha, gente, aqui eu vou te botar em algumas fogueiras, tá, Felipe? Inclusive, eu vou entrar em algumas fogueiras também, tá? Tá bom, vamos que vamos. Vamos lá. A Bruna Grazielli pergunta, foi a primeira aqui. Na sala de ressonância, não pode metal. Como fica a questão dos computadores? Não tem problema deixar próximo? Olha, Bruna, é bom evitar. A gente, quando vai fazer algum trabalho, a gente acaba entrando com o computador. O computador, o notebook, não é magnético, então ele não é atraído pelo magneto. Mas, às vezes, quando a gente tem alguma extensão, alguma coisa, aí a gente usa fora, a gente fica ali na porta. Mas ele também não é igual uma chave, ele não vai ser atraído, tá? Uma outra pergunta aqui, da Érica Santos. O Brasil não tem sua própria extração? Não, Érica, não. Basicamente aquilo que a gente comentou na apresentação, tá? A Vanessa Ferreira perguntou sobre a América também, né? Na América também não tem, né? Não é só no Brasil, né? Vai lá, Felipe, olha essa daqui, ó. A Rita Carneiro pergunta: qual é o preço médio de 1 litro de hélio? Essa é outra pergunta que vem em toda a apresentação. Eu sempre respondo que essa questão do litro de hélio, preço médio, a gente não consegue passar. Depende muito de onde você está, se você precisa com urgência ou não, quantos litros você vai comprar e a diferença de preço para mais quantidade, menos quantidade, mais distância, menos distância, ela é realmente muito grande. Então, todo mundo que faz essa pergunta de preço, eu tenho o maior prazer em responder, mas peço que entre em contato comigo no LinkedIn ou no meu e-mail, me manda lá. Felipe, fui eu que fiz aquela pergunta lá, e aí eu consigo te passar uma informação mais detalhada, vou tentar entender onde você está e tal, e aí eu vou conseguir te passar essa informação, tá? Felipe, segura mais essa da Samara Filardo. Qual a incompatibilidade do hélio com o iPhone? Cara, essa é uma pergunta que quem tem acesso a 30 dias de MR Online, quem ganhou, vai poder ler detalhadamente, né? Mas o que acontece? A ressonância magnética, principalmente algumas mais antigas, elas têm aí microvazamentos, e aí você tem aquelas moléculas de hélio que estão ali no ambiente. E o que se constatou é que essas moléculas elas entravam em contato com o chip do iPhone e congelavam, né? Davam esse efeito congelamento no iPhone. Tá? Quem passou um caso legal desse para a gente foi o Giacomo, lá em Salvador, né? Ele disse que o celular dele, lá do Hospital São Rafael, ele falou que aconteceu isso com ele. Nós temos um e-book que foi desenvolvido junto com a MR Online e lá tem muita informação sobre sobre esse tipo de caso, tá? De iPhone e tudo mais. Então, se você quiser uma informação mais detalhada, eu te aconselho a procurar lá, mas basicamente era isso que acontecia. Essas pequenas moléculas com pequenos vazamentos ficavam na sala e entrando em contato com o chip, elas congelavam o chip do iPhone. Felipe, outra, Grace Correia, a Air Product só transporta hélio? Não. A Air Products ela é uma empresa de gases industriais. O nosso negócio hélio é só um dos negócios da empresa. A empresa fornece oxigênio, argônio, todo tipo de produto que você pode imaginar em relação aos gases do ar, né? Uma empresa de gases do ar. Eu e o Daniel trabalhamos exclusivamente com hélio e com os serviços, né, dentro da ressonância, como eu citei, Code Red, essas coisas todas, tá?
Vamos lá, essa eu vou responder. Érica Santos, mulher também trabalha nessa área? Sim, Érica, sim, com certeza. Nós temos duas parceiras do Felipe, tanto a Deise quanto a Gislene, também são vendedoras e são ótimas vendedoras e trabalham nessa área também. No meu time, eu tenho a Patrícia, que eu costumo dizer que ela é a senhora do nosso destino, porque é a Patrícia que recebe a programação e ela que olha ali, vê tal programação vai o técnico tal precisa folgar a tal momento, então vai ele. Então nós temos sim. Falando especificamente da área técnica, sim, pode ter uma técnica mulher, com certeza. Eu, graças a Deus, nós temos um turnover muito baixo. Então, lembra que eu comentei que o nosso técnico mais novo na área tem 6 anos já. Eu tenho 3. Então, eu ainda nunca contratei um técnico, né? Mas, se em algum momento eu parti para um processo né, de seleção, para ter um técnico, por que não uma mulher? Com certeza, a gente vai avaliar, a gente vai ver quem tem o melhor perfil para aquela área. Não necessariamente se é homem, mulher, enfim. Tá? Respondido? Natália dos Santos Furtado. Qual é a formação necessária para ser técnico? Natália, aí sim, a gente estima que tem que ter uma formação técnica mecânica, eletrônica ou elétrica, ou eletricista, né? Porque aí a gente entende que existem alguns parâmetros, nós estamos falando com equipamentos que têm um altíssimo valor agregado, uma altíssima tecnologia. Então, você tem que entender o sistema mecânico, o sistema elétrico, você tem que ter uma certa facilidade para aquilo e ter estudado para isso. Então, esse sim é um requisito, tá? Daniel dos Santos Fernandes, quanto ganha um profissional da área? Muito pouco. Estou brincando, não podia deixar de fazer uma brincadeira aqui. Mas assim, a gente entende que o salário é compatível com o mercado, tá? A gente entende também que nós temos na nossa equipe técnica um prêmio por eles ser os melhores equipe técnica do Brasil. Então, enfim. Mas quer acrescentar alguma coisa, Felipe? Mas eu acho que... Não, eu acho que é basicamente isso. Aí a parte técnica é mais com você que tem melhor essa informação mesmo. A Bruna pergunta, o hélio é trocado dos equipamentos de ressonância magnética conforme uso? Bruna, o hélio não é trocado. O que acontece? À medida que você vai usando a sua ressonância, você vai fazendo exame, ela vai sendo utilizada, devido à entropia de todo o sistema termodinâmico que nós estamos aqui no universo, enfim, há uma certa volatilidade do hélio. E por mais que o sistema criogênico, a cold head, seja... o objetivo da cold head é diminuir essa gaseificação, não existe nenhuma máquina com 100% de eficiência. Então, acaba gaseificando um pouco, tá? Então, à medida que esse hélio vai sendo gaseificado, bem pouquinho, aí ele vai baixando, e aí ele chega num limite mínimo para um bom funcionamento do seu equipamento. E aí, conforme o Felipe falou, aí tem um limite, que algumas máquinas são 50%, outras são 60%, enfim. Mas ele não é trocado, tá? Ele também não é o certo dizer consumido, igual uma gasolina, não é. Ele é gasto, ele é vaporizado, tá? Vamos lá, Daniel, vou ler uma aqui Oi, para você e que eu também manda posso aí. comentar um pouquinho dela. Natália dos Santos Furtado, existe a possibilidade de vazamentos? Se sim, qual o procedimento a ser tomado? Sim, existe a possibilidade de vazamentos. O Daniel chegou a citar num slide lá anterior, pode ser muita coisa, o ideal é fazer um cheque de vazamento e aí com uma ferramenta adequada, passar na sua máquina para entender onde é que está esse vazamento. Então, se for nas linhas, pode ser necessário um reparo ou uma troca. Se for em alguma válvula, algum o-ring, alguma coisa ali dentro da ressonância, que tá precisando de um ajuste, pode ser que só um ajuste já vai parar de vazar, compressor, cold head, aí depende exatamente do que a gente está falando. O ideal é sempre fazer um check. O procedimento você viu que está tendo uma perda de hélio acima do que ela deveria, contata ou o fabricante ou a gente, contata quem vocês confiarem para ir atrás e investigar para que a máquina não perca hélio, tá? Daniel Santos Fernandes... para essas funções é só necessário a especialidade em RM. Acho que essa você já respondeu, né, Daniel? O que precisa para trabalhar nessa Sim, é área? um pré-requisito técnico, né? É bom.
Tá. Érica Santos, que tipo de cuidados... Vocês mandaram muitas perguntas aqui, pessoal. Muito Ótimo obrigado. isso A gente aqui. vai tentar responder tudo, tá? Se não der tempo de responder tudo, a gente vai estar em contato aí, manda no e-mail, no LinkedIn, para a gente seguir com o bate-papo, tá? Que tipo de cuidados devemos ter para não desperdiçar o hélio? Gostaria de uma explicação detalhada, se for possível. Daniel, passo essa para você. Vamos lá. O hélio, ele é toda a Gente, deixa eu voltar. Um avião não cai por um motivo só. É uma série de pequenas coisas, de pequenos cadeadinhos que vão sendo fechados em que um avião cai. O hélio, não sei se a analogia foi boa, mas é mais ou menos a mesma coisa. Não é só um motivo que faz a sua ressonância perder hélio. Se você lembra que tem todo o sistema criogênico, que começa lá no chiller, vem no compressor, o compressor tem as linhas de gases que leva para a cold head. Essa cold head tem a missão de liquefazer o gás vaporizado dentro do tanque. Então, é um sistema criogênico. Então, se você tiver, eu já vi filtro de chiller totalmente contaminado, como se você nunca tivesse trocado o filtro do ar-condicionado do seu carro. O filtro verde, horrível. Então, assim, vai impactar lá no consumo de hélio. Não tem jeito. Se você começa a escutar aquela cold head que não está ou ao som do passarinho, como o pessoal fala, ou se você começa a escutar uma cold head fazendo um barulho muito diferente, está perdendo hélio, porque o seu sistema criogênico não está eficiente. Então, a gente sempre tem que pensar que o hélio é a grande consequência. O hélio por si só ele está quieto ali, entende? Então, algumas coisas, alguns parâmetros vão acontecendo que você pode ter um pouquinho mais de perda ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. A hora que você vê esse fator junta com esse, aí começa uma reação em cadeia e a perda é maior. Então, gente, não tem segredo. Não tem segredo. Ver bem, cuidar bem do sistema criogênico, trocar preventivamente a sua cold head, verificar seu compressor. É isso, tá? Eu vi aqui Detalhei? que... Eu vi... se precisar também de mais detalhes, se quiser entender mais a fundo, tem o Pode nosso bater um papo. e-book, entre em contato via LinkedIn, entre em contato via e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em explicar. Tá? A Érica fez mais uma pergunta aqui a respeito de preço, de por quanto a gente compra, etc. Essas são informações que nem eu mesmo tenho. São informações confidenciais da empresa, são negociações. Então, vai lá nos Estados Unidos negociar com o governo, com a fonte e tudo mais. Então, eu não saberia te dizer essa informação. E acho que aqui no Brasil poucas pessoas vão conseguir te passar essa informação, porque são informações bem sigilosas. Tá? O Darlan está perguntando, Darlan da Silva Soares, se o nitrogênio líquido não pode substituir o hélio na ressonância. Aí tem a ver com a supercondutividade, né, Daniel? O nitrogênio não pode substituir, não. Não pode, porque nessa tecnologia que a gente tem aí hoje, que vem lá de 30, 40 anos até hoje, o magneto, né, o gradiente, ele só consegue atingir a supercondutividade quando ele está imerso a 4 Kelvin. O nitrogênio, ele chega a 70 Kelvin. Então, por essa temperatura de 63 Kelvin, não é o suficiente para fazer com que a bobina atinja a supercondutividade. Exatamente. Tá? Elelândia Almeida mandou se já tem algum estudo para criar um hélio artificial. Existem alguns estudos para criar uma máquina supercondutora que não utilize hélio. Tá? Existem alguns estudos nesse sentido. Não para criar um hélio artificial, mas para criar uma máquina que não precise de hélio, precise do mínimo de hélio possível, que é o caso dessas 7 litros aí, da Philips que a gente comentou. Tem estudos das mais variadas áreas. Eu vejo que o estudo está muito mais relacionado a criar um substituto que de fato criar um hélio artificial. Tá? Então, é por aí que estão indo as pesquisas. Por que o balão de gás hélio flutua? Aí essa eu deixo para o Daniel também. Maria, o balão de gás hélio flutua porque o hélio é mais leve que o ar. Então, quando você coloca ele ali no balãozinho e solta, ele flutua porque ele é mais leve que o ar. Tá? Exato. Cleide Maria, a porcentagem limite do hélio está relacionada ao quench ou técnica correta do abastecimento? Vamos lá, você tem dois limites, você tem o limite máximo e o limite mínimo. O limite mínimo, que é o que eu citei, ele está bem relacionado à quantidade mínima de hélio que precisa ter dentro da sua máquina para que, em caso de quench,
aquele hélio seja o suficiente para manter o magneto resfriado. Então, se você tem um quench e você tem menos hélio do que o mínimo exigido, você vai esquentar a sua máquina. Então, se você esquentar ela, você pode ou ter um dano severo ou você pode realmente perder a máquina. Então, é super importante se atentar a essa questão do nível mínimo. A questão do nível máximo, Daniel, você quer falar alguma coisa sobre o nível máximo? Porque ele, basicamente, estamos correndo aqui um pouquinho pelo tempo, porque ainda tem o sorteio, mas basicamente o nível máximo, ele não pode passar do nível máximo, porque senão ele pode transbordar e aquele hélio extremamente gelado pode começar a ir a locais ali dentro que não pode, e aí pode ocasionar um quench, entende? Eu acho que o Felipe falou muito bem isso, a parte de limite inferior, e o limite superior é basicamente isso, para não transbordar. A última pergunta, Daniel, você me deixou feliz, eu falei assim, pô, você me deixou triste agora, porque eu falei assim, pô, o pessoal tá aí aguardando, né? Pô, nossa palestra tá interessante, mas tem um sorteio ainda, eu tinha esquecido Tem disso. sorteio. E se fosse para esperar 30 dias de MR online de graça, eu também estaria esperando, então eu não Com certeza. Quando acontece um quench, o Anderson Santana, quando acontece um quench proposital, é possível no abastecimento ter um espontâneo? Uma ressonância magnética que teve um quench terá o mesmo rendimento de hélio? Tem alguma diferença? Vamos lá, Anderson. Ontem eu estava numa live com o pessoal da MR Insight, aí o Alex falou assim que ele não gostava desse termo quench espontâneo, porque dá a sensação de que a máquina é temperamental. Então, hoje ela acordou de mau humor, então ela não ela quencha. Né? Na verdade, tem a ver com causas não conhecidas. Aconteceu um quench por algum motivo que não foi possível descobrir o motivo. É possível. Se ela quenchou e você está reabastecendo, ela pode quenchar novamente. Ela pode quenchar novamente. Tendo campo magnético, ela pode quenchar novamente. Pode falar, Daniel. É interessante isso, porque é possível, o que eu vou falar, a gente tem que ver bem certinho, porque é possível, porém pouco provável, tá? Possível porém pouco provável. Vamos lá. Um quench, seja ele proposital ou não, se um nível de hélio tiver muito baixo, conforme o Felipe falou, você pode danificar o seu magneto. Uma vez que você danifique o seu magneto e não tenha consciência disso no momento seguinte, o que você vai fazer? Você vai colocar hélio, vai subir o campo, só que ele está mais fragilizado, porque você quenchou ele com pouco hélio. Então, pode sim que ele fique mais sensível, entende? É possível, porém pouco provável, tá? E aí ele complementou só se a Tá. máquina vai ter o mesmo rendimento. É para ter, né? Na teoria é para ter. Vamos lá. Pode falar. É que é o seguinte, a gente pauta nossa eficiência com base no nível inicial, nível final, distância, enfim. Mas o que acontece? Quando ela tem um quench, logo em seguida a gente vai fazer um degelo. E à medida que você entra com degelo, você está colocando... Ela já quenchou, ela não vai quenchar de novo, ela está sem campo magnético. Mas à medida que você entra fazendo um degelo, você coloca gás hélio quente ali dentro. E isso gera uma verdadeira turbulência, tanto no nível que restou ali, quanto naquela massa de gás hélio mais quente que está. Então, a eficiência tende a ser menor, porque você criou ali uma zona ali muito turbulenta. O ideal é você fazer um degelo, esperar 24 horas, aí você entra abastecendo, espera mais 6 horas, aí você sobe campo. Mas nem sempre é assim, porque uma vez que quenche, você quer fazer logo, subir campo, enfim. Só complementando, Daniel, eu acho que são dois momentos. No momento pós-quench, seria essa explicação, mas depois que a máquina subiu o campo, já fez o procedimento, é esperado que a máquina mantenha o consumo normal. Aí é o consumo normal. Exatamente. É isso, gente. Acho que respondemos aí, tentamos responder rápido boa parte das perguntas. Olha, Temos 2 minutos. Foi o evento que teve mais perguntas que eu já participei, então eu agradeço muito vocês. Muito legal participar, é muito legal quando as pessoas realmente se interessam pelo tema. Se vocês tiverem mais interesse, como eu disse, entra lá no nosso LinkedIn, manda e-mail, pode perguntar, a gente está sempre disposto a responder e, ao mesmo tempo, também participando sempre de eventos. Então, sigam a gente lá, sigam a página da Air Products Brasil e da MedLab
para ficar sabendo mais sobre esses eventos. E a hora que todos esperavam, né, que é quem foi o ganhador ou a ganhadora. Vamos lá. A ganhadora foi uma mulher, Rosana Santos Ribeiro, do estado de São Paulo. Eu não sei se ela está aí falando alguma coisa, se ela não falou, se ela conhece. Foi ela. Rosana, o pessoal da Ensina Radiólogos vai entrar em contato com você, tá? Você ganhou 30 dias de MRI online gratuito para você experimentar lá as ferramentas do Mazola, entender como o time dele lá passa conhecimento para o pessoal, segurança, parte de protocolos, uma série de coisas lá que ele fala que é bem interessante. E é isso, eles vão entrar em contato com você. Parabéns. Encerrando então, pessoal, eu agradeço muito. Parabéns, Rosana. Eu agradeço muito a receptividade, agradeço muito aí os comentários, as perguntas, tá? E estamos aí à disposição se vocês precisarem. Um grande abraço a todos. Quer deixar suas considerações finais aí também, Daniel? Estamos estourando o tempo. Apenas isso. Muito obrigado. Eu faço isso com o maior prazer. Entre em contato conosco se quiserem. Parabéns a todos os organizadores, a Super Marina aqui, que está junto com a gente aqui. Juliana, Marina. A Juliana também. Jéssica também. Muito obrigado, gente. Ao Anderson. Forte abraço. Rosana, aproveite aí os 30 dias. Parabéns. A gente se vê numa próxima. Espero que em algum auditório por aí, não mais, não mais online, né? Não aguento ou se mais tiver online. Também, a gente tá por aqui, tá bom? É verdade. Tchau, pessoal. Até mais.